Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro e Bob. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e se inscreva no meu canal alternativo para você que está no meu canal principal, porque o YouTube dá mais relevância, dá mais valor a esse canal alternativo. Então no médio e longo prazo ele vai se tornar o canal principal. Link na descrição, por favor, se inscreva lá para ajudar. No cantinho aqui da tela tem o meu Twitter e Telegram. Todos os dias tem análise sobre várias coisas ali, vários conteúdos importantes que só tem lá diariamente, porque são redes sociais rápidas para eu trabalhar, então eu dou preferência para essas redes, tá? Vamos aqui então, pessoal, para os temas do vídeo de hoje. S&P 500 com sinal Eagle acionado para formar grande tendência de alta, vamos falar sobre isso aqui. O dólar no Brasil, congestão tende a explodir para cima. Gasolina arruma aos R$10 no médio prazo e também tem a questão do imposto lá, que tá voltando e estão colocando imposto nos jogos, também vou falar sobre isso. O Bitcoin versus o banco Silvergate, E haverá outra crise igual a FTX, que teve uma queda gigantesca. O ouro pinça de fundo com sinal Eagle para desenvolver uma alta gigante. Então vamos falar aqui primeiramente sobre o S&P 500. Primeiramente, o Dow Jones. Então o S&P 500 ele configurou uma condição cuja probabilidade é alta de desenvolver uma tendência de alta grande. Ou seja, 80% de chance, sinal Eagle de compra, 80% de chance de fazer uma grande tendência de alta. Antes já era estipulável essa condição, com base no Dow Jones, que já estava com o sinal Eagle acionado aqui. Eu tinha alertado há muitas semanas, 2, 3 semanas que eu falo sobre isso, que ele tem probabilidade de desenvolver uma tendência de alta grande. Então o S&P 500 tenderia também a configurar algo parecido. E temos aqui então a situação do S&P 500, que por sua vez está com o sinal Eagle aqui, um padrão similar à pinça de fundo, tá? Um padrão similar aqui à pinça de fundo. Aqui, ó, tá? É um arame de fundo e também uma pinça de fundo. O nosso indicador de força aqui indica convergência completa. Você tem que fazer meu curso para entender esses conceitos, tá? Que é uma metodologia exclusiva. E houve o rompimento da máxima aqui da pinça de fundo, Tweezer Bottom aqui, por esse candle inicial dessa semana. Então está ativado para romper esse topo aqui. Projeções iniciais, tá? A gente tem o tamanho dessa onda aqui mais ou menos, tá? Vou calcular mais ou menos, porque vai demorar um pouco para eu calcular exatamente. Aqui que eu tenho que fazer uns cálculos melhores, mas aproximadamente a gente tem o alvo da primeira onda aqui, mais ou menos, tá? Em 4.300 e... Pô, tá difícil aqui, peraí, deixa eu... Aqui. 4.388, tá? É a projeção provável aqui do Dow Jones. Então, ele tende a buscar esta condição. Só que a primeira onda, existe chance de fazer 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta, no mínimo. Na quinta onda, poderá ter força para fazer a sétima, mas tem que acontecê-la para eu saber disso. Medidas operacionais. Então, vocês sabem que aqui o canal é de alguém que profissionalmente sabe operar, sabe executar, executa operações. Não de analista que só fica projetando e não dá nenhuma medida operacional para você. Compra para longo prazo de ações que têm fundamentos, usando o método Warren Buffett de preferência, que é o que eu julgo ideal, método investidor inteligente. Selecionou as ações que estão ali dentro do valor intrínseco, com todos os tópicos, os requisitos para ser uma ação boa, de acordo com o método Graham. Você pode estar comprando, se você tem dinheiro acumulado, pode estar comprando pesado até, porque existe chance de explodir. E se você tem uma margem de segurança boa, então você
está num ponto bom para comprar. Lembrando, pode falhar esse sinal e o mercado desabar, não existe garantia de nada. Mas no longo prazo, usando o meu método, você vai ter acertos que vai evitar, porque você vai acertar a tendência de baixa no médio prazo pelo gráfico e vai evitar comprar igual eu fiz no Bitcoin ao vivo aqui ao longo de meses, né? E haverá um sinal bem barato. O sinal que eu dei no Bitcoin foi em 16.700, né? E hoje já tá 23, 22 mil e pouco. Você vai comprar pesado e vai ter esses acertos. Das vezes que você errar, você também no longo prazo vai ganhar, porque está dentro do valor intrínseco e com margem de segurança. Os que você acertar, você vai ganhar muito mais. Você vai acertar bastante. Só que pode levar alguns meses para começar os bons acertos ou até mais de um ano. Então é longo prazo o negócio, certo? E vamos aqui para o Bitcoin. Tá? Então a situação do S&P é essa. Todas as bolsas do mundo também estão sincronizadas com a mesma probabilidade que o S&P 500 aponta, tá? O Ibovespa, todavia, né? Ele tá naquela congestão ainda, continua do mesmo jeito. Ele continua congestionado, né? Ele tem esse sinal Eagle ativo para bombar lá para cima, né? Sinal Eagle ativo para bombar lá para cima, mas tem o ombro cabeça a ombro aqui, né? E pode desencadear a busca pelo teste desse fundo. Tem forças antagônicas trabalhando, então não dá para determinar a direção provável. Tem que, né, romper esse fundo para indicar que vai realmente desabar, né? E tem que fazer a terceira onda aqui para indicar que vai continuar. Ou seja, temos uma congestão, forças antagônicas trabalhando dentro do Ibovespa. Então a situação é um pouco crítica ali. E por isso tem que ser um pouco cauteloso para comprar ações para longo prazo. Não estou falando de trade, né? Mas para longo prazo é um pouco inviável você trabalhar com comprar pesado, se arriscar pesado no momento. Então a gente tem aqui o Bitcoin, pessoal, né? Naturalmente, por que o Bitcoin ele pode não cair e tentar subir mais, tá? Graficamente, né? Deu um sinal aqui por volta nesse fundo que indicaria um possível fundo e culminaria numa condição de provável reversão ou que ajudaria o mercado a favorecer uma reversão, visto que a tendência de baixa ficaria muito fraca, do qual a tendência de baixa ainda predominantemente é de baixa, mas existe a tendência de baixa que é super fraca. Então ela tende a tentar reverter porque ela está na condição super fraca. É aí que profissionais compram no fundão aqui, né? O cara compra aqui no fundão, né? E se congestiona, ele vai comprando. Acumulações, que é o que? O mercado ele tem lá a fase de quedas gigantes, depressão, etc., desespero. E antes de ter o início da alta, existe o chamado acumulação, que pode levar um ano, etc. Então, depois de uma queda gigantesca, os amadores vão dizer, tá, o mercado caiu 90%, 80%. Como é que a tendência de baixa acabou se ele caiu 80%, 90%? Mas graficamente você vai verificar que mesmo após 80%, 90% de queda, lá para os 85%, vai começar a tendência de alta, vai fazer um padrão. Daí você tem que saber determinar a tendência de alta, né? Não dá para explicar tudo aqui. E a tendência de alta ela vai começar próximo ao fundo, vai ser um pouquinho acima do fundo, com 80% de queda ainda, em relação ao topo histórico, ao topo anterior lá, né? Ao último topo da última tendência de alta que teve, por exemplo. Então tá com 80% desvalorizado. O mercado tá com 80% desvalorizado, então não acabou a tendência de baixa ainda. Isso é erradíssimo, já vi gente grande caindo nesse erro porque não consegue ter a visão de médio prazo que o gráfico indica e acerta muitas vezes, certo? Então muita gente prega isso e na bolsa, em vários mercados do mundo, existe claramente a tendência de alta começando, sinal de compra acontecendo com 80% de queda. Caiu 95%, 90%, mas foi para 85%, que deu lá o sinal de compra 80%, 85% ainda de queda, que deu a reversão de tendência de alta.
Então a gente tem essa barreira que é a resistência que sustenta a tendência de baixa do Bitcoin. Lembrando que eu uso sempre com referência o Bitcoin, porque ele está em primeiro lugar no market cap das criptomoedas. E ele tende, portanto, a guiar a maioria das outras criptomoedas. Então, quando o Bitcoin sobe, as criptomoedas que têm fundamentos e estão sincronizadas com o Bitcoin, vão subir, tendem a subir também. Só que como o Bitcoin é muito caro, as outras altcoins e tokens precisa de mixaria para render 1000%, 3000%, então elas valorizam isso. E quem é especulador profissional aproveita dessa facilidade de valorizações extremas do qual o Bitcoin não tem mais. Ele é muito caro, ele valorizar 10.000%, ele tem que ir para 6 milhões cada Bitcoin, tem que entrar 20 trilhões aí de market cap no Bitcoin, e isso é muito difícil, não é impossível, tá? Então, assim, a projeção, quando você tem um pivô, a projeção é o tamanho dessa onda a partir desse fundo confirmado, né, se repetir a partir desse fundo confirmado, essa onda azul primeira aqui. Então ele forma a onda 3. Um pouco complicado explicar isso, no meu curso eu explico. Então fez isso aqui, mas a gente tem essa barreira vermelha da resistência que sustenta a tendência de baixa ainda do Bitcoin. Mas o rompimento desse topo, desse pivô de alta aqui, ele foi pequeno, né? Ele não teve um andamento grande ainda. Então tem chance de encontrar suporte aqui, continuar subindo por conta dessa projeção dos pivôs. Mas existe a barreira, seria mais fácil essa projeção, essa simetria dos pivôs, essa projeção baseada na simetria dos pivôs ocorrer se estivesse em tendência de alta, seria mais fácil. Mas como está em tendência de baixa, pode ter um pouco de barreira ali. E pode ser que falhe, pode ser que congestione um tempo antes de tentar, provavelmente, romper e reiniciar a tendência de alta, tá? Pela minha metodologia, indica que reverterá a tendência de alta, por isso que a gente comprou pesado aqui. E compras, medidas operacionais aqui, compras para longo prazo em criptomoedas e tokens que prestam, está ativada ainda. Você tem tokens e criptomoedas com cerca aí de 90%. Então, embora tenha subido um pouquinho, a maioria dos tokens ainda estão com 85% a 90% de queda no mercado. Então tá um preço ótimo depois daquele hype que a maioria dos youtubers, gurus indicavam compra na alta para segurar para longo prazo, e o mercado desabou. E agora eu estou colocando esses tokens aí para comprar, que eu estou indicando compra. Não posso falar, no grupo Secretos Sinais tem lá todos esses tokens que a gente trabalha lá na carteira. Mas você pode achar muita coisa boa, você que está estudando para fundamento, com fundamentos e para longo prazo, com 85, 90% de queda, tá? Então o mercado, pessoal, a gente tem essa condição e temos o banco Silvergate, né? Se eu me lembro bem, o nome é Silvergate, que é um dos principais bancos que ajudam a troca de dólares para colocar dentro da Binance, dentro de várias exchanges. E esse banco está com indícios claros de que está com dívida gigante. Então muitas exchanges pararam de usar o banco. Só que é o seguinte, mesmo que ele seja um banco grande, existem outros milhares de bancos pelo mundo. Então, simplesmente haverá substituição dele, né? Então, assim, esse banco faria a mesma coisa que a FTX faria? Ele não está na mesma condição que a FTX. Ele perdeu muito dinheiro na FTX porque ele fazia transferências, fazia operações bancárias de dólar para FTX, para colocar saldo lá, também para clientes resgatarem o dinheiro. Então ele perdeu muitos bilhões lá, não me lembro o nome de cabeça, a quantidade de cabeça que ele perdeu. Mas ele não é a FTX. Outra coisa é, a maioria do mercado usa a Binance. Então a Binance vai quebrar, tende a quebrar, está propícia a quebrar. Daí se existisse algo claro de que a Binance seria paralisada, seria parada e não poderia ser feito operações lá dentro, e que ela realmente estava quebrada, daí isso poderia levar o mercado a uma queda gigante. Leandro, então se a Binance quebrar, então todo o mercado quebra? A MTGOX no passado quebrou depois de um hacking lá.
E o mercado teve uma queda de médio prazo. Então, se a Binance quebrasse, haveria uma queda de médio prazo, mas depois o mercado se reajustaria para outras exchanges cresceriam e ele voltaria ao normal a subir depois de novo. Só que vai ter essa crise e você que é holder, que está comprado para longo prazo, tem que segurar. Na época da MTGOX, quando ela quebrou, a queda lá de 80% que teve, o cara que segurou, hoje ele se deu bem, hoje ele está milionário. Então você não pode se influenciar por esse tipo de coisa. E a maioria de influencers, gurus, etc., quando tem uma crise dessa, o cara já manda sair, manda parar de se expor. Não, é o contrário, você tem que se expor desde que nas criptomoedas você seja holder. Em crises gigantes como essa, não tem como fazer trade, porque o seu dinheiro pode ficar na exchange quebrada lá, né? Durante a crise da FTX brava, eu falei para as pessoas, olha, recomendo não fazer trade, vou passar sinal de trade aqui, mas não façam trade, porque seu dinheiro pode ficar preso nas exchanges caso comece uma quebradeira extrema aí. Holder, você vai na exchange, compra, pega o dinheiro, a criptomoeda e coloca na sua carteira. De preferência, compre criptomoedas de P2P, porque não vai ter esse problema do dinheiro quebrar, da empresa quebrar, exchange quebrar e o seu dinheiro ficar preso lá. Tá certo? Então, crise igual a da FTX por causa desse banco Silvergate é uma condição totalmente diferente, né? Facilmente as pessoas podem substituir aí esse banco, né? E quem tem saldo nas exchanges que usam o Silvergate, se o Silvergate quebrar, essas exchanges não necessariamente vão quebrar, elas vão ter um pouco de dificuldade para arranjar um substituto, mas podem encontrar um substituto, certo? Então, pessoal, a situação das criptomoedas é esta, tá? Nano para longo prazo já voltou aí para 80 e poucos centavos, né, eu acho. Lembrando, de graça eu indico Nano para longo prazo, onde a estratégia é bateu 10 dólares, compra $1, de preferência abaixo de $1, onde, primeiro alvo, 30% de todas as nanos você zera quando der 1000%, que é 10 dólares. Tem chance de novo de atingir os 10 dólares, como foi no passado, compra $1, foi para 10 dólares. E é 200 bilhões de market cap na Nano quando ela for realmente reconhecida. Ou seja, 1.500 dólares vai a Nano, mas $1.000 é o nosso alvo para a gente sair uma parte. E outra parte é para deixar para sempre mesmo, né? Porque tem um valor intrínseco que indica que ela pode ser usada como moeda de troca mesmo em um mercado paralelo de operações negras comerciais ali que não estão dentro do Estado, como se faz com o câmbio negro em alguns países aí, porque dificilmente o mercado vai regulamentar uma criptomoeda, então haverá barreiras, mas no mercado paralelo será possível usar até o Bitcoin, até a Nano, etc. A Nano é uma delas, né? Tem taxa, tem a sua devida rapidez, etc. E todos aqueles fundamentos que eu já explico, tá? E criptomoedas e tokens para longo prazo, daí no grupo secreto de sinais tem lá a minha carteira completa, você pode se inscrever no meu grupo secreto de sinais para participar desse serviço. A Nano é de graça para você ganhar dinheiro, seguir os meus passos. E depois que você ganhar dinheiro, você pode, né, entrar para o meu grupo ou simplesmente você participou e eu fico feliz por você ter conseguido lucrar também. Situação, então, é essa. Reversão viável para as criptomoedas. O S&P 500 está com aquela condição de explodir para cima. S&P 500. Então, se ele está com aquela condição de explodir para cima, o ouro, tá? Que a gente vai falar aqui também, fez o mesmo sinal que o S&P 500 fez, né? Só que ele fez uma pinça de fundo, ao invés de fazer... O S&P 500 também fez a pinça de fundo parcial, mas essa pinça de fundo aqui, ela é mais clássica, né? Um padrão Tweezer Bottom de candlesticks, ele é mais clássico. E ao mesmo tempo que fez a pinça de fundo, deu também um sinal Eagle aqui, já está ativado o sinal Eagle, que tem probabilidade aí de fazer as 5 ondas e a grande tendência de alta. Então o ouro tem chance nessa tendência de romper esse topo aqui de 2050 mais ou menos. Então a gente tem as commodities tendendo a bombar, temos o S&P tendendo a bombar, a maioria das bolsas do mundo em sincronia com o S&P.
O Bitcoin e as criptomoedas, então, nessa crise de médio prazo do Banco Silvergate ou qualquer outra crise que venha a ocorrer, tende a ser amenizado porque a maioria do mercado está para cima, está bombando. Então, essa condição macro da economia mundial favorece a sustentação do Bitcoin resistir a uma crise de médio prazo por conta do Banco Silvergate ou outra crise que venha por aí. Se vier outra crise, tende a ser bem menor, certo? Mas toda essa condição das bolsas mundiais e das principais commodities, principalmente o ouro, tende a favorecer a eliminar o medo dos investidores em criptomoedas e entrarem pesado mesmo nessas condições de correção, de queda, de hesitação que o mercado de criptomoedas vem apresentando. E é o que eu sempre falo, né, pessoal? A maioria das pessoas estão erradas, né? A maioria das pessoas estão erradas. A gente tem aqui, pessoal, né, uma frase de Warren Buffett. Grandes oportunidades de investimento surgem quando empresas excelentes estão rodeadas de circunstâncias incomuns. Binance envolvida ali com o problema do Silvergate, FTX há pouco tempo quebrou, etc. Não era comum isso. A FTX ela estava em segundo lugar no mundo. Eu dei um sinal na BNB, que é um token da Binance, baseado no seguinte fundamento. A exchange é boa, então muitas pessoas vão comprar o token porque a exchange é boa e vão ganhar desconto nos trades usando o token, etc. ou possuindo o token. Então muita gente vai comprar e o negócio vai bombar. Compra $1 da Binance Coin, que não chegou infelizmente a $1, mas a gente comprou por 5, 10 dólares e o alvo do $500. Acertei o alvo, passou, foi para $600 e os inscritos do meu grupo secreto de sinais ganharam 5.000% para quem comprou por $10 e 10.000% para quem comprou por $5. Compramos menos porque não chegou na $1. Igual a Nano também eu falava que ela iria voltar para $1, acertei e a gente comprou a Nano por $1. Já zeramos o risco porque bateu os 1000% para quem comprou no passado comigo, né? Eu dei o sinal de graça aqui, né? E daí eu tava querendo entrar na FTX, no token da FTX. Só que a sorte é que ela tava caro, né? Porque eu estava julgando que a FTX estava no nível da Binance. Esse token da FTX poderia chegar lá a $1.000, etc. Quase que eu coloquei na carteira. Se tivesse uma queda gigante do mercado e esse token da FTX tivesse caído para 10, 5 dólares, provavelmente eu teria sido enganado pela FTX também, igual muitos foram, e teria colocado o token da FTX dentro da minha carteira, né? Por isso que julgar que um token é bom só porque está numa exchange grande, eu acertei que a Binance ficaria em primeiro lugar, ou seria uma das primeiras, etc. Né? Muita gente viu isso, né? E especulamos com um token e deu certo. Mas na FTX não deu. E todo mundo foi enganado. O banco Silvergate tinha dinheiro lá. Atores famosos aí, celebridades famosas, tinha muito dinheiro lá. Então, foi um golpe muito bem feito, né? Uma incompetência dos infelizes responsáveis por esse golpe, muito bem feita, né? Eu quase caí também, no culpo quem caiu, quem prejudicou, indicando para ir para a FTX disso, porque estava difícil saber que era um golpe. Estava em segundo lugar, né? A FTX não foi criada para ser um golpe. É difícil dizer, né, cara? Não dá para dizer. Mas veja que... Deixa eu só voltar aqui. Veja que é uma situação incomum, né? E daí você tem... estão rodeados em situações comuns que fazem com que suas ações sejam mal avaliadas. Então, um monte de coisa sendo mal avaliada, um monte de criptomoedas sendo mal avaliadas nessas condições incomuns. E eu avaliando muitos tokens aí nas condições que eu acabei de falar no começo, com 85% de queda, com 90% de queda. Esse cara é maluco. Eu mandei compra pesada, tem vídeo, tem post. Depois de 3, 4 meses que eu paralisei as compras, foi ajuntado o dinheiro para modalidade do holding, para você comprar pesado, e eu indiquei compra nos 16.700. Então aqui vocês estão falando com alguém que segue. Eu não estou aqui só teorizando o que o Warren Buffett está falando. Eu não estou apenas dizendo essa frase bonita para te motivar. Eu estou dizendo a realidade que eu pratico
com os sinais, com os vídeos, com as minhas análises aqui e tem acertos espetaculares. Como foi esse no Bitcoin, nos 17.700, que eu indiquei compra pesado. Não teve, foi antes do Michael Saylor falar. Eu não estou seguindo ninguém. É o meu próprio método que eu estou seguindo. Mostrando que eu não estou seguindo ninguém e copiando ninguém, nem os grandes bilionários. Por quê? Porque eu já tenho o meu método, né? Então, pessoal, a maioria do mercado está errado. Só que a maioria das pessoas prefere o quê? Prefere ficar do lado errado do mercado, porque as pessoas gostam de fazer a coisa errada, né? De fazer aquilo que a maioria faz, que leva as pessoas a perderem dinheiro. Por exemplo, se eu fosse um pilantra que falasse lucro diário, lucro com opções binárias, colocasse conta falsa aqui e mostrasse que eu estou ganhando fortunas fácil, com dinheiro fácil, eu estaria rico vendendo curso e as pessoas cairiam hoje e cairiam sempre, porque as pessoas querem coisas fáceis. Então, o guru, o youtuber, que fica promovendo o que a maioria das pessoas está fazendo, analisando errado o mercado e perdendo dinheiro, a maioria das pessoas vão continuar seguindo. Por isso, o meu canal sempre tende a ser menor. A gente vê o exemplo, por exemplo, do Primo Rico, que tem lá 6 milhões de inscritos, e a gente tem o Luiz Barsi, que é o cara mais rico da bolsa, ele tem 200 mil inscritos. Era para esse Luiz Barsi aí ter 30 milhões de inscritos, pô. É o mestre da bolsa aqui do Brasil. Então o povo gosta de seguir Primo Rico, a Natália Arcuri lá, que não chega nem aos pés do Luiz Barsi. Né? Não chega nem aos pés. Não estou dizendo que eles são ruins, mas não chega nem aos pés do Luiz Barsi. Eu não chego aos pés do Luiz Barsi, o Primo Rico, nem Natália Arcuri chega também. Mas o povo gosta de seguir o youtuberzinho lá, ou o youtuber ali, que tem um padrão que, né, é inferior aos grandes mestres. Porque os grandes mestres fazem o contrário do que a maioria está fazendo. E o povo segue a manada. O povo ele segue aquilo que está todo mundo falando, etc. Tá? Então a gente tem o ouro aí, pessoal, então, com essa probabilidade de bombar. Inicialmente, o ouro tem de chegar a 2036, fazer uma correção e partir para a onda 3. Depois a onda 5. Tá? Daí a projeção da terceira onda tem que aguardar, ver aonde que vai ser o fundo, né? Para saber aonde a projeção vai depender de romper esse topo e um monte de coisa, um monte de questão ali tem que ocorrer, tá? Para isso ocorrer. E daí a gente tem aqui, porque, pessoal, a questão do dólar, tá? Que a gente vai falar rapidamente aqui, o USD-BRL. Então tá aqui, pessoal, a gente tem o dólar numa situação de congestão. Então, se você tem dois topos no mesmo nível, ou quase no mesmo nível, e dois fundos no mesmo nível, congestão. O mercado ele tende a lateralizar. Claro que existem sinais e técnicas que podem diagnosticar isso antes dos dois topos e dois fundos. Eu consigo fazer isso, né, com certos padrões, com certas análises e identificações que eu faço de padrões. Mas aqui já está feito os dois topos no mesmo nível e dois fundos no mesmo nível. Já é uma congestão. Só que essa congestão tende a bombar para cima. Por quê? Primeiro que o dólar americano ele continua, em relação à maioria das moedas fiat, em segundo lugar no pódio. Em primeiro lugar do pódio, um franco suíço. Né? 6 meses de alta ele tende a ter. Só que a gente não tem stablecoins descentralizada como a DAI, que é lastreada em dólar. Não existe uma DAI lastreada em franco suíço. Para a gente usar o franco suíço ali para se proteger. Né? Não sei se tem stablecoin de franco suíço boa, que não seja algorítmica, mas seja colateralizada, né? É a mais segura que tem. E que não seja centralizada, igual o Tether, que não presta, igual o banco. Então nós temos aqui a probabilidade dessa congestão romper para cima, por quê? Condições econômicas e fatos que mostram que o mercado brasileiro tende a definhar. Então a gente tem a seguinte situação. Nós temos aqui, pessoal, o Serasa diz que 70% dos brasileiros eles estão endividados e não estão pagando as dívidas. Né? 70% dos brasileiros aí estão aí com as dívidas atrasadas, tá? Então a gente tem 70%, né, dos brasileiros com a dívida atrasada. O que isso significa? Os brasileiros tendem a não fazer mais dívidas, porque
A maioria dos bancos vão negar crédito, vão negar cartão de crédito para eles, porque eles não estão pagando. Então vai diminuir a compra de um monte de coisa. Um monte de coisa vai começar a quebrar como já quebrou há muito tempo. E vai continuar a quebradeira de empresas, etc. aqui no Brasil. Né? E os impostos que o antigo presidente ele cortou nos combustíveis, voltou, reonerou um pouco. E para o governo ali recuperar a parte da coleta de impostos, eles estão fazendo imposto de novo nos games. Então, quem é dos videogames aí, joga videogame, vai pagar mais caro por tudo aí, porque vai incidir, reonerar os videogames de novo, que tinha tirado imposto, vai voltar imposto de novo. Então não adianta pegar e colocar sujeira debaixo do tapete, né? Não adianta ficar dando Auxílio Brasil aí para as pessoas. Um monte de gente fraudando isso aí, um monte de gente pegando sem precisar, uma canalice, e a injustiça continua, esse pessoal não vai preso. Na minha opinião, tem que ser punido quem pega o Auxílio Brasil, que é pra gente quase morrendo de fome, né? Então todas as empresas, inclusive empresas de mercado financeiro, não estão vendendo muitas coisas, né? Cursos, etc. Porque as pessoas não estão com dinheiro para pagar o curso parcelado. Então muita gente que vende curso, até essa empresa Instituto Trade Profissional, vende menos, porque as pessoas não estão conseguindo mais pagar parcelado pelos cursos, treinamentos, etc. Por causa disso aqui, né? E o preço da gasolina aumentou, o preço das coisas vai aumentar, então a situação vai ficar mais crítica ainda. Por isso que você tem que dolarizar, tá? Dolarizar o seu patrimônio, porque isso aqui pode se tornar no médio prazo uma Argentina e o real pode virar pó igual o peso virou. Você tem que se dolarizar. A DAI é um meio de você se dolarizar. E criptomoedas, né? Então você que é do Forex, você que é da Bolsa de Valores, o lucro que você está tendo com Bolsa e Forex, você tem que converter para criptomoedas, que é um banco descentralizado. Criptomoedas descentralizadas como DAI, criptomoedas como o Bitcoin, que já é muito volátil, mas o dinheiro é seu. Se o seu dinheiro está no banco e alguém dá um de collar aí no governo e toma tudo de todo mundo, você perde tudo igual quem estava lá na época do Collor perdeu tudo. Certo? Então a gente tem hoje a oportunidade das criptomoedas para se proteger. E não precisamos mais depender dessas porcarias de casas de câmbio para a gente trocar. Só que casa de câmbio tem franco suíço. Stablecoin descentralizada, baseada, lastreada em franco suíço, infelizmente não tem muita liquidez ainda, mas futuramente teremos. E daí a coisa vai ficar muito fácil para a gente que trabalha com criptomoedas se proteger da inflação e se proteger contra as garras do Estado, que pode querer tomar o seu dinheiro, roubar o seu dinheiro, igual o infeliz lá no passado fez, tomou a poupança de todo mundo, né? Então é isso, pessoal. Então, pessoal, quem quer fazer o meu treinamento, aprender todas essas técnicas, você tem aqui meu treinamento, tanto para criptomoedas, para trade, fundamentos com criptomoedas para longo prazo. Opa, deixa eu tirar aqui. Fundamentos para criptomoedas para longo prazo. Tem nesse curso aqui também, para você montar carteira, e tem um curso de ações que usa o método Graham, otimizado na compra com o método de análise técnica, comprando ainda mais barato, com mais margem de segurança. E o grupo secreto de sinais são sinais que você pode seguir. Tem a minha carteira de criptomoedas para longo prazo oficial, você pode seguir lá as instruções, gerenciamento de risco, compra, quando parar de comprar, quanto investir mais ou menos nisso, né, em tal ativo, ou menos em alguma coisa, mais em outra, enfim, todo o gerenciamento de risco está lá. E você ganha de graça o grupo secreto de sinais quando você compra qualquer um dos nossos treinamentos. O grupo secreto de sinais, você pode comprar também ele separado. Então entre em contato para saber mais. Agradeço a sua audiência. Se inscreva lá no meu Twitter e Telegram também para ajudar lá no crescimento dessas redes. Obrigado, até mais.